Olá! Começando o nosso próximo bloco, nós começamos falando sobre o próprio trâmite do recurso especial extraordinário. Então, com relação ao trâmite, não há uma mudança inicial. A petição de interposição, ela é protocolizada, ela é apresentada perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Isso depende do regimento interno de cada tribunal. Em Mato Grosso, a vice-presidência é competente para esse recebimento. Isso varia de estado para estado, de região para região. A exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo, que temos 3 vice-presidências, então isso é variável de estado para estado. Mato Grosso, vice-presidência. E essa petição deve expor, isso não há mudança também, a exposição do fato do direito, demonstração do cabimento do recurso interposto. E o que significa demonstrar o cabimento do recurso interposto? Eu remeto vocês ao artigo 105 no que se refere ao recurso especial. E falaremos daqui a pouquinho do recurso extraordinário. É necessário demonstrar uma das hipóteses de cabimento. Então, se eu falo em violação à lei federal, a dispositivo de lei federal, o recorrente necessariamente deve demonstrar qual dispositivo de lei federal foi violado e tecer toda a fundamentação sobre aquilo. Caso contrário, a repercussão da súmula 284 do STF, que fala da deficiência na fundamentação recursal. É um recurso de fundamentação específica. É necessário que o recorrente demonstre o dispositivo e de que forma aquele dispositivo foi violado. Da mesma forma, quando falo de divergência, vou expor daqui a pouquinho que o Código fala sobre a divergência. E, finalmente, o pedido, né? As razões do pedido de reforma ou a invalidação da decisão recorrida. Com relação à divergência, o parágrafo 1º do artigo 1029, ele já reproduz aquilo que se faz hoje. A demonstração de divergência, ela é feita necessariamente mediante um cotejo analítico do acórdão paradigma com o acórdão recorrido. Então, o que o recorrente demonstra quando ele invoca o permissivo contido no artigo 105, inciso 3º, a linha C? Ele mostra que o mesmo tema, o mesmo fato, por exemplo, ao mesmo fato foram dadas qualificações jurídicas distintas. As interpretações sobre aquele tema foram diversas, malgrado sejam iguais. Então, esse é o foco da divergência, né? E aqui o parágrafo 1º diz: demonstração, fazer o cotejo analítico, demonstrando a similitude fática daquela decisão também. Aqui eu tenho a similitude fática, não deve ser necessariamente idêntico. Eu tenho fatos que são similares, fatos que, por serem similares, devem ser tratados juridicamente da mesma forma, para conferir segurança jurídica à nossa jurisprudência. Como que é demonstrado essa divergência? Mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência. Hoje, com a internet, tudo é mais fácil, né? Diferente do passado, em que era necessário o acesso às revistas e aos repositórios de jurisprudência. É necessário que, ainda com a reprodução de julgado disponível na rede social de computadores, é necessário que haja a indicação dessa fonte, ou seja, o link, o site do tribunal, né? E, em qualquer caso, é indispensável as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados naquela análise comparativa. Prestem atenção que aqui o código fala em identificação ou similitude, assemelhem. Então, não fala em identidade que é 100% de identidade. Na verdade, não é isso. Se eu tenho um fato que é semelhante, ele deve ser tratado da mesma forma jurídica. Mas é importante lembrar, por exemplo, que situações fáticas distintas podem gerar um instrumento processual idêntico. Por exemplo, ação de reparação. Se eu tenho uma ação de reparação em decorrência de morte, por morte em decorrência de acidente automobilístico, eu não posso tratar da mesma forma que uma ação de reparação
por negativação, né, no cadastro de inadimplentes. São situações fáticas distintas, embora pleiteando uma reparação por aquele ato ilícito, por aquele dano gerado em decorrência do ato ilícito. Então, é muito importante que o recorrente tenha esse discernimento. Outra coisa, que também foi uma inovação bastante importante, o CPC, ele rechaça completamente a fundamentação genérica. Então, ele fala que é vedado ao tribunal inadmitir um recurso com base em divergência jurisprudencial, alegando genericamente que não há similitude fática, que os fatos não se assemelham. É necessário demonstrar. Os fatos não se assemelham por quê? Porque o fato A trata disso e o fato B trata de outra questão. Então isso também é bastante importante para rechaçar as fundamentações genéricas. Eu passo nesse momento agora a falar pontualmente, até porque o nosso intuito aqui, nós temos um curto espaço de tempo para falar sobre muita coisa. Então, eu começo a pontuar algumas inovações muito relevantes com relação à jurisprudência defensiva, tá? Tanto com relação aos pressupostos intrínsecos quanto aos pressupostos extrínsecos. Aqui eu vou dar um foco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, então tempestividade, preparo, regularidade formal, mostrando para vocês as boas novidades que o CPC trouxe. Uma delas diz respeito à prematuridade. Então, o que é o recurso prematuro? O recurso prematuro, a teor do que estabelece a súmula 418, é aquele recurso que foi interposto antes da publicação do acórdão. Então, o advogado diligente, aquele advogado que acompanha o processo, o advogado que está lá no cartório acompanhando o processo e que, por ser diligente, não precisa, né, da intimação, da cientificação via diário de justiça, ele é penalizado porque interpôs o recurso antes. A teor do que diz a súmula 418, é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. Então, qual é a realidade que nós temos hoje? O recurso especial, por exemplo, vamos colocar em termos práticos aqui. Se houver sucumbência recíproca, então, havendo sucumbência recíproca, se uma das partes, as duas partes, tem interesse recursal para interpor recurso especial. Uma das partes ela pode interpor recurso especial e a outra parte embargos de declaração. Se a outra parte, ainda que os embargos de declaração não modifiquem o teor do acórdão embargado, se a parte que interpôs o recurso especial não ratificar as razões daquele recurso especial que foi interposto antes do julgamento dos embargos, ele tem o seu recurso inadmitido por prematuridade, ainda que não haja alteração no teor do acórdão. Então é necessária essa ratificação. E situação mais gritante ainda é essa específica aqui da súmula, que fala que se o recurso especial for interposto antes da publicação do acórdão dos embargos, não estou nem falando de caso de sucumbência recíproca, o próprio embargante, então o acórdão foi proferido, ele teve acesso ao acórdão nos autos, por exemplo, só que esse acórdão não foi publicado ainda. Mas a partir do momento que ele teve acesso ao acórdão, ele pôde interpor o recurso especial. Esse recurso, ele é inadmitido por prematuridade, porque foi interposto fora do prazo recursal, ou seja, antes do início do termo, do início do lapso recursal, antes do termo inicial. Então, isso muda com o CPC de 2015, já temos um mandamento genérico lá no artigo 218, que diz no parágrafo 4º que será considerado tempestivo todo ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ou seja, se o grande escopo é celeridade, efetividade e aproveitamento dos atos processuais, não faz o menor sentido obstaculizar um recurso que foi apresentado antes, justamente em decorrência de uma diligência do profissional que está acompanhando aquele processo. E é muito importante lembrar, e eu sempre friso isso quando eu converso sobre esse tema, que
o processo ele é um instrumento, mas que quando esse tipo de conduta penalizadora ela ocorre, não é o advogado que está sendo penalizado, não é o advogado que está sendo prejudicado. Quem está sendo prejudicado efetivamente é o jurisdicionado. O jurisdicionado que está sendo representado por aquele mandatário. Então, o prestador jurisdicional, a justiça, ela tem uma responsabilidade perante esse jurisdicionado. É algo que é algo para se pensar, né? Aqui a finalidade do instrumento. Se é possível retificar, retifiquemos. Retifique-se. Retifique-se por quê? Porque a parte que está buscando acesso à justiça é que efetivamente será penalizada com determinadas formalidades desnecessárias. A desnecessidade de ratificação, ela é específica também no âmbito recursal, lá no artigo 1024, parágrafos 4º e 5º, quando fala dos embargos de declaração. Então, é muito claro, ou seja, o CPC não deixa margem a dúvidas. Se ele já fala genericamente lá no 218, aqui no 1024 ele fala especificamente. Se houver acolhimento dos embargos de declaração, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra aquela decisão, ele será cientificado para poder complementar as razões do seu recurso. O objetivo é esse. Se houve alteração, aquele primeiro recurso, ele já não contempla mais todo o acórdão diante do efeito integrador dos embargos de declaração. Então, o código é expresso e é expresso também no parágrafo 5º. Se os embargos forem rejeitados, se não houver alteração do acórdão anterior, o recurso interposto, ele será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, a prematuridade cai, a súmula 418 cai, o que é, na minha visão, sensacional. Continuando. E falando agora sobre o preparo. Falando sobre o preparo, eu destaquei aqui 3 situações específicas. A guia de referência para o preparo e para os portes de remessa e retorno, né? Alguns tribunais já nem recolhem mais portes por causa do processo de digitalização, mas alguns tribunais, Mato Grosso ainda recolhe portes de remessa e retorno. Então é muito importante que os advogados se atentem a isso, as especificidades dos tribunais que são competentes para o recebimento do recurso especial extraordinário. Alguns problemas surgiram por causa disso. Por exemplo, Mato Grosso, estatisticamente, há um índice de inadmissibilidade porque o advogado recolheu equivocadamente o porte em GRU e não em guia do tribunal de origem. E há uma resolução do STF que determina que delega esse recolhimento dos portes ao tribunal de origem. Então, hoje ainda há uma posição um pouco mais rigorosa que com o novo CPC acaba. Porque o novo CPC sempre diz, se é possível corrigir, corrija-se. Se é possível sanar o vício, então o magistrado deve determinar o saneamento daquele vício. Então, por exemplo, uma situação como essa que eu acabei de reportar não acontece mais com o novo CPC. Uma situação muito comum é o erro de digitação na guia de referência para recolhimento de preparo das custas e dos portes de remessa e retorno. E hoje o STJ, numa posição extremamente rigorosa, sacramentou que enseja deserção a guia que é preenchida equivocadamente. Então é uma questão que muda também com o CPC de 2015, eu já mostro para vocês. Outra situação, preparo via internet. Sabíamos que todas as custas eram passíveis de recolhimento via internet nas vias ordinárias. E por um bom tempo, o STJ entendeu que o recolhimento via internet não era passível para o recolhimento no que se refere aos recurso especial. Isso mudou já. Hoje o STJ já aceita o preparo via internet, mas isso já foi motivo de inadmissão recursal. Já mudou e isso também já é claro no novo CPC. E finalmente, justiça gratuita. O STJ tem uma posição também hoje
rigorosa com relação ao pedido de justiça gratuita. Por quê? Porque o pedido de justiça gratuita, deve ser feito a teor do que estabelece a Lei 1060/50, no artigo 6º, ele deve ser feito em autos apartados se esse pedido foi feito incidentalmente. Se porventura o recorrente pleitear a justiça gratuita no bojo do recurso especial, o STJ entende que aquele pedido não deve ser deferido por ausência de regularidade formal, porque não foi feito em autos apartados, inviabilizando o acesso recursal por uma formalidade. Isso também acaba com o novo CPC, vamos ver pontualmente aqui. Bom, como que o preparo é tratado no novo CPC? Artigo 1007, Teoria Geral dos Recursos, ele trata do preparo de forma geral para os recursos, e o parágrafo 2º diz o seguinte: a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Olha que interessante. Hoje, nós temos essa regra no artigo 511. O que o Código de 73 estabelece? Que o preparo deve ser recolhido no ato de interposição do recurso, mas há possibilidade de complementação. Então, se o preparo for recolhido a menor, há possibilidade de complementação. É o que acontece aqui. Nós estamos falando de insuficiência no valor. O valor foi recolhido, porém ele era insuficiente. Nesse caso, há uma continuidade daquilo que já acontece. Possibilita-se a complementação. Se não houver a complementação, o recurso é julgado deserto, certo? Agora, o que realmente merece destaque, olha só. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo ou do porte, será intimado na pessoa do seu advogado para recolher em dobro sob pena de deserção. Então, há uma possibilidade de recolhimento. O recurso já não é mais julgado deserto de plano. Agora, o advogado, ele deve recolher, mas vai recolher em dobro. Isso aí é um brocado jurídico, aquela máxima que todos nós conhecemos. Quem paga mal, paga 2 vezes. Nesse caso, ele não pagou, então ele vai ser penalizado com o pagamento em dobro, o que eu acho uma regra coerente. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, na forma do parágrafo 4º, ou seja, se foi oportunizado esse recolhimento em dobro e ele não recolheu completamente, o recurso será julgado deserto. No que se refere à gratuidade da justiça, o CPC também é bastante claro. Ela deve ser manejada mediante requerimento. Nós temos essa regra aqui no artigo 99. Então, o pedido de gratuidade, ele pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo ou em recurso. Ou seja, não há necessidade de autuação em apartado do pedido de justiça gratuita, que pode ser feito no bojo do recurso sem problema nenhum. Então, esse entendimento atual do STJ, no que se refere à aplicação do artigo 6º, parágrafo do artigo 6º da Lei 1060/50, ele cai por terra, né? Então, até porque houve uma revogação da lei no que se refere a esse artigo aqui. E o indeferimento do pedido, ele só se justifica se o juiz verificar elementos que possibilitem, que dê a entender, né, que mostrem que a parte não fazia jus àquele pressuposto. Então, há uma presunção de que a pessoa natural, ela faça jus à gratuidade da justiça. Caso não faça, se houver elementos que indiquem, o magistrado indefere e motiva aquele indeferimento. Então, a regra é o deferimento, é a possibilidade da justiça gratuita. Com relação ao requerimento específico em recurso, o parágrafo 6º do artigo 99 não deixa margem a dúvidas também. Com relação à regularidade formal também, essa súmula aqui, ela é uma súmula bastante combatida pelos processualistas, que é a súmula 115. O que ela diz?
Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Então, se não houver procuração nos autos no ato de interposição de um recurso especial, aquele recurso é inadmitido por ausência de regularidade formal, o que cai com o novo CPC, felizmente, que estabelece que o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, eles poderão desconsiderar vício formal de recurso tempestivo caso e determinar sua correção desde que não repute grave. É claro que há uma subjetividade aqui nesse desde que não repute grave, nós não sabemos ainda como os tribunais superiores interpretarão o que é ou que não é grave e se o que pode ou é passível ou não será passível de correção. Mas aqui foi uma inovação bastante significativa e bastante relevante também. Aqui eu quero dar um foco nesse tema aqui, que é um tema que merece bastante atenção, que é o artigo 1030. Esse artigo, ele foi o alvo dos principais comentários pré-aprovação do Código, com a aprovação do Código, e nós não sabemos o que vai acontecer até a vigência do Código, né? Realmente estamos na expectativa, todos estamos aguardando, saberemos a depender do trâmite e das decisões no Congresso Nacional sobre esse tema. Então, bom, o artigo 1030 estabelece o seguinte: recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão remetidos ao Tribunal Superior. A remessa, parágrafo único, a remessa de que trata o caput dar-se-á independentemente de juízo de admissibilidade. Então foi uma das principais inovações do Código e talvez a mais combatida. Por quê? Porque o Código retira do tribunal de origem o juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário antes de remessa ao Tribunal Superior. Então ele retira o juízo de prelibação dos tribunais de origem e a remessa direta e determina a remessa direta para os tribunais superiores. Por que uma crítica tão acirrada a esse dispositivo? Porque estatisticamente os ministros do STJ, os coordenadores do NURER, que é o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino já publicizou que estatisticamente foi estabelecido, já foi estudado um acréscimo de 45% de aumento de recursos nos tribunais superiores, que já tem toda uma problemática estrutural diante da demanda quantitativa recursal aos tribunais superiores. Então esse é o principal argumento. Então, explicando melhor para vocês, o que acontece hoje? Hoje, o recurso especial extraordinário ele é interposto perante o tribunal de origem. O tribunal de origem faz um juízo de admissibilidade regular. Então ele analisa todos esses pressupostos que são específicos dos recursos, analisa também a incidência das súmulas impeditivas de recurso. E caso aquele recurso especial ou extraordinário atenda todos os pressupostos e sobre ele não repercuta nenhuma súmula impeditiva, chamada jurisprudência defensiva, aquele recurso será remetido para os tribunais superiores. O recurso que não atender aos pressupostos ou se houver incidência de uma súmula repetitiva, ele será inadmitido pelo tribunal de origem. Essa decisão do tribunal de origem é passível de agravo nos termos do artigo 544 do Código hoje em vigor, do Código de 73, certo? Com essa mudança legislativa, o que acontece? Todos os recursos extraordinários especiais que não estiverem na sistemática dos repetitivos, eu repito, todos os recursos especiais extraordinários que não estiverem na sistemática dos repetitivos, por quê? Porque esses que estiverem na sistemática dos repetitivos serão geridos, tramitados, o trâmite ocorre no tribunal de origem, como veremos daqui a pouco, eles serão remetidos para os tribunais superiores.
O que os ministros, os tribunais superiores estão argumentando, STF e STJ? Aqueles recursos nos quais houve uma decisão de inadmissão em que não houve a interposição do agravo, serão diretamente remetidos. Então há um índice hoje, um estudo, isso apresentado pelo NURER, pelos tribunais superiores, de que 45% das decisões de inadmissão nos tribunais de origem, elas não são agravadas e, portanto, não são remetidas para os tribunais superiores. Ou seja, a situação, ela realmente, o trânsito julgado, ocorre nos tribunais de origem. Com essa nova regra, esses 45% seriam remetidos, esses 45% seriam enviados, direcionados para os tribunais superiores, aumentando consideravelmente a demanda recursal em Brasília. Então, esse artigo foi combatido, é combatido, e hoje há um projeto de lei no Senado, projeto 414/2015, de autoria do senador Blairo Maggi, objetivando alterar essa situação e voltando à situação que temos hoje, ou seja, aprovação do juízo de admissibilidade pelo tribunal de origem e a volta do agravo, porque o agravo, como nós veremos, hoje tem uma nova roupagem. Uma vez que não tem mais decisão de admissibilidade no tribunal AQUO, não há sentido para um agravo nos termos do 544 que temos hoje. O agravo do novo CPC, ele está ligado à sistemática dos repetitivos, como veremos. O que vai acontecer, nós ainda não sabemos, mas temos que acompanhar de perto essa situação. De perto. É muito importante acompanhar.